Deixe-me contar uma história. Havia uma mulher cujo nome era Helena. Não era rica, não era famosa, não tinha títulos nem glórias que o mundo reconhecesse. Mas tinha algo que muitos perderam pelo caminho. Ela sabia ajoelhar-se. Sabia fechar os olhos quando tudo ao redor parecia gritar que não havia mais esperança. Helena vivia numa pequena casa nos arredores da cidade, onde o asfalto terminava e começava a terra batida. Era um lugar esquecido pelos mapas, mas não por Deus. Ali, entre paredes descascadas e janelas que rangiam com o vento, ela criava seus 3 filhos sozinha. O marido havia partido anos antes, levando consigo não apenas sua presença, mas também as economias, os sonhos e quase a vontade dela de continuar. Quase, porque Helena tinha um segredo. Todas as madrugadas, quando o mundo ainda dormia e nem os pássaros haviam começado seu canto, ela se levantava, caminhava até o pequeno cômodo que servia de cozinha, acendia uma vela, porque a luz elétrica custava caro, e ali naquele silêncio sagrado ela orava. Não eram orações decoradas ou recitadas mecanicamente. Eram conversas. Eram lágrimas transformadas em palavras, medos transformados em súplicas, dores transformadas em entregas. Ela falava com Deus como quem fala com um pai que nunca falha, mesmo quando tudo ao redor parece falhar. Os dias eram duros. Helena trabalhava limpando casas, acordava antes do sol e voltava quando a lua já reinava no céu. Seus joelhos doíam, suas mãos estavam ásperas do sabão e da água fria, seus pés inchavam dentro de sapatos gastos que ela não tinha dinheiro para trocar. Mas todas as noites, quando chegava em casa e via seus filhos dormindo, mesmo com barrigas não tão cheias quanto ela desejaria, Helena sorria. Um sorriso cansado, mas verdadeiro, porque ela sabia algo que o sofrimento não conseguia apagar. Ela não estava sozinha. Certa manhã, a filha mais velha, Ana, de apenas 12 anos, acordou com febre alta. O corpo pequeno queimava e Helena sentiu o terror apertar seu peito. Não tinha dinheiro para médico. Não tinha remédios guardados. Não tinha ninguém para quem ligar, mas tinha o chão para ajoelhar. Naquela madrugada, Helena não apenas orou, ela clamou. Clamou como quem está no fundo do poço e vê a última corda sendo jogada. Clamou como quem sabe que sem a intervenção divina não há saída. E ali nas sombras daquela casa humilde, algo aconteceu. Não houve trovões nem luzes celestiais, mas houve uma paz, uma certeza inexplicável que entrou em seu coração como um bálsamo. Eu estou aqui, eu cuido de vocês. Quando o sol nasceu, uma vizinha, que mal conhecia Helena, bateu à porta. Trazia uma sacola com remédios que haviam sobrado de seu armário e um caldo quente que havia feito a mais. Coincidência? Talvez para quem não conhece o idioma da fé. Mas Helena sabia reconhecer as mãos de Deus trabalhando através das mãos humanas. Ana melhorou, e Helena continuou orando. Os anos passaram como páginas de um livro que parecia escrito com tinta de provação. Houve dias em que não havia comida, dias em que a conta de luz era cortada, dias em que os filhos voltavam da escola com os uniformes rasgados, alvo de zombarias por serem pobres. E em cada um desses dias, Helena voltava para aquele cantinho sagrado da cozinha, acendia sua vela e falava com aquele que nunca a abandonou. Por que, Senhor? Ela perguntava às vezes, com a voz embargada, por que é tão difícil? E na quietude da madrugada, ela ouvia, não com os ouvidos, mas com o coração. Ouvia que o sofrimento não era abandono, mas escultura. Que Deus não estava distante, mas profundamente presente, moldando nela e em seus filhos um caráter que o ouro não poderia comprar. Um dia o filho do meio, Pedro, chegou em casa com os olhos vermelhos. Mãe, por que a gente é pobre? Por que Deus não nos ajuda? Helena sentou-se ao lado dele, segurou suas mãos pequenas e calejadas, e disse algo que mudaria a vida daquele menino para sempre. Filho, nós não somos pobres. Temos pouco dinheiro, é verdade, mas somos ricos. Somos ricos porque temos uns aos outros. Somos ricos porque temos fé. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está nos ensinando que a verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração. Está nos fazendo fortes.
Pedro, tão fortes que um dia, quando você crescer, nada neste mundo vai conseguir te derrubar. Pedro enxugou as lágrimas e assentiu. Ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Sua mãe conhecia algo que ele ainda precisava aprender. Os anos se acumularam, as madrugadas de oração também, e algo extraordinário começou a acontecer. Ana, a filha mais velha que quase morreu de febre, desenvolveu uma paixão por estudos. Mesmo estudando em escola pública, com livros emprestados e cadernos usados dos dois lados, ela era brilhante. Professores notaram, incentivaram, e quando ela completou 17 anos, conseguiu uma bolsa integral numa universidade. A primeira da família a chegar tão longe. Helena chorou naquele dia, chorou de gratidão. Chorou lembrando das madrugadas em que pediu a Deus que abrisse caminhos para seus filhos, caminhos que ela mesma nunca pôde trilhar. Pedro, o filho do meio, cresceu com um coração enorme. Virou-se para os mais necessitados ainda adolescente, ajudando na igreja local, distribuindo comida, ouvindo histórias de quem sofria. Ele havia aprendido com a mãe que a fé não era apenas oração, era ação, era estender a mão. Era ser um milagre na vida de alguém. E o caçula, João, descobriu um talento para a música. Com um violão velho que alguém doou, ele aprendeu sozinho a tocar. E tocava para a mãe, nas noites difíceis, transformando aquela casa humilde num santuário de louvor. Mas a maior transformação estava acontecendo em Helena. Aquela mulher que começou a jornada quebrada, exausta, quase sem fé, havia se tornado uma rocha. Uma fortaleza de esperança. Outras mulheres da comunidade começaram a procurá-la. Vinham com suas dores, seus casamentos destruídos, seus filhos rebeldes, suas dívidas impagáveis. E Helena, com a sabedoria que só o sofrimento santificado pode dar, as ouvia. E então dizia: venha comigo. E juntas, elas oravam, naquele mesmo cantinho da cozinha, sob a luz daquela mesma vela. Helena ensinava outras mulheres a fazer o que ela havia feito, entregar tudo a Deus e confiar. O que começou como uma mulher orando sozinha se tornou um movimento. Um grupo de oração cresceu. Dezenas de mulheres, todas com suas histórias de dor, todas aprendendo que a fé não remove as montanhas imediatamente, mas dá força para escalá-las, pedra por pedra. 20 anos depois daquela primeira madrugada de oração desesperada, Helena estava sentada numa cadeira simples, no quintal de sua casa. A casa ainda era humilde, mas agora tinha telhado novo, paredes pintadas e flores no jardim que os filhos haviam plantado. Ana era médica, trabalhando num hospital público, cuidando dos pobres como ela mesma havia sido. Pedro era pastor, liderando uma igreja que alimentava centenas de famílias por mês. João era professor de música, ensinando crianças da periferia a sonhar através das notas. E Helena continuava orando, porque ela havia aprendido o segredo que muitos buscam a vida inteira: a fé não é uma ferramenta para conseguir coisas de Deus. A fé é o relacionamento com Deus que nos transforma em pessoas capazes de enfrentar qualquer coisa. Naquela tarde, Ana veio visitá-la e perguntou: mãe, você se lembra daquela noite em que tive febre? Quando não tínhamos nada e você orou por mim? Helena sorriu, os olhos brilhando com memórias. Como eu poderia esquecer? Eu me lembro de acordar no meio da noite, Ana continuou, a voz embargada, e ver você ajoelhada no chão da cozinha. Ouvi você chorando e orando. E sabia, mãe, mesmo sendo criança, eu sabia que você estava lutando por mim. Não com armas, mas com fé. E naquele momento, decidi que quando crescesse, eu também seria uma lutadora. Não desistiria nunca. Helena abraçou a filha, e ambas choraram. Choraram pelas batalhas vencidas, pelas noites de angústia transformadas em glória, pelo Deus que nunca jamais as abandonou. A história de Helena se espalhou, não pelos jornais ou pela internet, mas da forma que as melhores histórias se espalham, boca a boca, coração a coração. Pessoas vinham de longe apenas para conversar com ela, para entender como uma mulher que teve tão pouco conseguiu criar tanto. Como uma mulher que passou por tanto sofrimento conseguiu manter tanta luz.
E a resposta de Helena era sempre a mesma, simples e profunda: eu não fiz nada sozinha. Foi Deus. Sempre foi Deus. Eu só aprendi a confiar quando não havia nada além da fé para me sustentar, e descobri que a fé é suficiente. Mais do que suficiente. Hoje, naquele mesmo bairro onde Helena começou sua jornada, há um centro comunitário. Um lugar onde mulheres aprendem profissões, onde crianças recebem reforço escolar, onde famílias encontram alimento e esperança. E no centro desse lugar, há uma placa singela, fundado em memória de todas as orações feitas em silêncio, nas madrugadas, pelas mães que nunca desistiram. Helena ainda está viva, já é avó, e continua acordando de madrugada, continua acendendo sua vela, continua orando, porque para ela, oração nunca foi obrigação, sempre foi encontro. Encontro com aquele que a ergueu quando ela estava caída, que a curou quando estava ferida, que a guiou quando estava perdida. E quando perguntam a ela qual é o segredo da fé verdadeira, ela responde com a sabedoria de quem caminhou pelo vale e chegou ao monte: fé não é acreditar que Deus vai mudar suas circunstâncias. Fé é confiar que Deus vai te sustentar através de qualquer circunstância. E quando você aprende isso, descobre que já venceu. Porque com Deus você nunca está sozinho, nunca. A lição finada está a história de Helena, mas também é a sua história. É a minha, é a de todos nós que em algum momento da vida, nos vimos sozinhos naquela madrugada fria da alma, sem saber para onde ir, sem ter a quem recorrer. A fé não é a ausência de dor. A fé é a presença de Deus na dor. Não é a garantia de que tudo será fácil, mas a certeza de que nada será impossível. A fé transforma mendigos em reis, lágrimas em louvor, desertos em jardins. Se você está lendo esta história e seu coração está pesado, se as contas estão vencidas, se os sonhos parecem mortos, se você se sente sozinho, saiba disto: há um Deus que vê cada lágrima sua, que conta cada oração, que está moldando em você algo que o mundo não pode tocar. Não desista. Ajoelhe-se, ore e confie, porque a mesma fé que sustentou Helena, que ergueu seus filhos, que transformou sua casa num testemunho vivo do poder de Deus, essa mesma fé está disponível para você, agora, hoje, sempre. E lembre-se, você nunca ora sozinho. Deus está ali, ouvindo cada palavra, segurando cada lágrima, preparando cada milagre.